Luciana Fortuna, né? Hoje eu sou CMO do CNA Idiomas, é uma grande rede de franquias no setor de idiomas, de educação aqui no Brasil. E a minha carreira ela começou de um jeito muito peculiar, eu diria. Quando eu ainda estava na faculdade, eu comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai tinha um atacado de papelaria no centro da cidade. Então, eu ia para a faculdade de manhã e à tarde eu ia para a loja, né? Então, eu fui caixa, eu tirava nota e fui responsável por fechar o caixa das lojas, eram 7 lojas na época. Então, assim, eu já comecei trabalhando com contas, com números, eu gostava muito disso. E aí, quando eu estava no terceiro ano de faculdade, eu falei, eu quero ter uma experiência, né, diferente. Talvez um dia eu volte, mas, né, a gente nunca sabe. E aí eu fui trabalhar na Price Waterhouse. Eu fui ser sombra, que eles chamam, né? Que é um trainee por um período ali, é como se fosse um estágio. E eu trabalhei quase um ano na Price. E foi um período muito importante para mim, porque eu diria que o que eu sei hoje de finanças, né, da parte financeira, de análise de números, do negócio como um todo, eu comecei aprendendo lá atrás. Essa passagem pela Price, ela foi super importante, porque acabou que eu fui trainee para a área financeira da Unilever, da Elida Gibbs na época. Na verdade, eu não era chamada de trainee, é muito engraçado, porque a Unilever tinha um grupo de trainees e eu fui special case, porque eu entrei um pouco depois dos trainees, mas no grupo de trainees. Não, e era muito divertido, porque todo mundo falava que eu era special case, eu não era trainee. E eu achava special case mais chique, mas não, trainee era mais chique. Mas tudo bem. E aí eu fui para a área financeira da Elida Gibbs. Então, eu durante um ano e meio, eu cuidei do P&L de algumas marcas, na época desodorantes e perfumaria. A Elida Gibbs tinha marcas como Atkinsons, After Sport, English Lavender, e eu lembro que vendia muito pouco, porque eram marcas que não era o foco da empresa, né? Tinham sido adquiridas em algum momento. E aí eu participei até de um processo de descontinuação dessas marcas na época. Mas foi muito interessante também, né? Porque eu mexia com números, análise de rentabilidade das marcas, algumas eram importadas, né? E eu trabalhava muito próxima à área de marketing. E eu pensei, falei, nossa, eu estou na Unilever, né? Gessi Lever na época. O coração da Gessi é marketing. Se for eu trabalhar em finanças, eu vou para banco ganhar dinheiro, mas não, né? Se eu estou na Unilever, na Gessi Lever, eu tenho que ir para a área de marketing. E aí eu fiz essa mudança, eu nunca vou esquecer. O diretor de financeiro era o Duncan Williams, um inglês. Ele chegou para mim e falou assim: Você, um ano e meio na área financeira, não vai ter o carimbo da área financeira. Aí eu falei para ele: Eu não sei se eu quero ter o carimbo, eu quero ter o conhecimento, e isso eu tenho, e vai me ajudar na área de marketing, com certeza. Enfim, fiz essa transição e não saí mais da área de marketing. Óbvio, né? Que a gente se apaixona literalmente pelas marcas, né? Como posicionar uma marca, as campanhas. E na Unilever eu tive a oportunidade de trabalhar com as categorias de desodorantes. Então, eu trabalhei com Axe, After Sport, trabalhei com Rexona um tempo. E daí depois, logo depois, eu fui para Close Up. Então, a minha maior experiência na Unilever, na Elida Gibbs na época, foi a marca Close Up, que eu fiquei quase 4 anos. E foi uma experiência maravilhosa, né? A Unilever foi minha escola, né? Em termos de entendimento de consumidor, pesquisa quantitativa, qualitativa, como que você se aprofunda no conhecimento das marcas e no posicionamento. E Close Up era uma das key brands na época, e o centro, o Regional Innovation Center, na época, era o Brasil. Então, o Brasil liderava o desenvolvimento da marca e o posicionamento e campanhas para a América Latina, junto com outros países, né, como Índia, Indonésia. Então, a gente fazia um trabalho, era um global, regional, local. Né? Não tinha tanta diferença, não era tão separado naquela época. Enfim, um momento muito divertido. O Close Up é uma marca muito divertida, é uma marca de creme dental, mas falava muito de refrescância, de fale de perto. Então, a gente lançou campanhas como Síndrome do Beijo, que foi divertidíssima, e eventos, né? A gente tinha o Close Up Planet na época.
Foi uma experiência muito rica. Eu saí da Unilever com gostinho de quero mais, assim, né? Eu hoje, olhando para trás na minha carreira, eu sinto que foi uma... Eu fiquei 7 anos na Unilever, mas eu poderia ter ficado uma vida. Portanto, que a gente tem para aprender e também desenvolver na Unilever. Mas eu fui para a Natura. Natura estava bombando naquele momento, estava construindo o Cajamar, né? E a Natura brilhava aos olhos de qualquer marqueteiro na questão de posicionamento de marca, de agregar valor ao consumidor, de trabalhar tecnologias diferenciadas, muita inovação, muita promoção, um canal de vendas muito diferente, né? Como que você trabalha um canal de vendas, né, de promotoras, consultoras. E, enfim, eu fui para a Natura. No primeiro momento, eu trabalhei com cremes e soluções, onde o carro-chefe era Cronos. Então, Cronos tinha uma questão de tecnologia muito forte, né? Desenvolvimento de novos conceitos tecnológicos, junto com a área de tecnologia de conceitos avançados e P&D. Então, naquela época, a Natura era muito inovação, muito desenvolvimento de produto, desenvolvimento de promoções. A parte mercadológica ficava dividida. E eu trabalhei muito nesse pipeline de inovação de cremes e loções. E aí, por um objetivo pessoal, acabei me mudando para Curitiba. E aí eu falei, e agora, né? Vou para a concorrência, ou eu volto para o mundo de multinacional? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na Kraft, que hoje é Mondelez, com chocolates. E foi uma experiência muito rica, porque a Kraft tem uma questão que eu tinha trabalhado menos na Unilever e na Natura, que é trabalhar o ponto de venda, né? A Kraft tem uma questão muito forte de posicionamento no ponto de venda, porque ainda mais chocolate, tablete, garoto, Nestlé, então muita estratégia de negócio, né, tático junto com trade. Então eu fiquei muito focada nisso e foi num momento muito complicado, porque foi no momento onde a Nestlé tinha adquirido a Garoto e tinha todo um processo de CAD. Então, o entendimento de negócio muito profundamente, né? Como que a gente vai se diferenciar, como a gente vai se destacar, não deixar distrair com esse movimento da compra da Nestlé com a Garoto. Tive a oportunidade de trabalhar com Páscoa, que é fantástico, é maravilhoso, inovação em Páscoa, né? Qual é o brinquedo que eu vou trazer, qual é o recheio diferente que eu vou trazer. Enfim, fiquei um ano só, parece que foi uma eternidade, mas eu fiquei um ano na Craft, só que eu voltei para São Paulo. E quando eu voltei para São Paulo, eu voltei para a Natura. Eu tinha deixado as portas abertas, então fui convidada numa reestruturação a voltar para a Natura. E aí sim, trabalhar com perfumaria. E aí é um sonho, né? Trabalhar com perfumaria, eu era responsável pelas marcas femininas e, de novo, muita inovação, né? Eu brincava que a minha curva de vendas de alguns produtos era um eletrocardiograma, né? Porque lançamento de produto, promoção, lançamento de produto, promoção, muitas inovações. Então, assim, diferentes projetos em diferentes fases do funil de inovação, trabalhando muito próximo de P&D, né, de R&D também, e com as casas de perfumaria. Então, eu posso dizer que eu fiquei 2 anos e meio aí num mundo maravilhoso dos perfumes, e trabalhando com marcas muito consagradas, como a Kayak. Kayak, na época, era líder na América Latina, e a gente lançou o Kayak feminino, o Kayak Aventura, uma marca muito forte, novos produtos também com tecnologias muito diferenciadas em termos de embalagem, tampa, enfim, era muito interessante toda a parte de desenvolvimento de novos conceitos. Eu tive o prazer de desenvolver conceitos para Águas de Natura, que é uma colônia refrescante, e junto com o seu Luiz Seabra. Então, eu nunca vou esquecer o dia que eu entrei na sala dele e falei, meu Deus, esse lugar realmente né, encanta e nos ilumina. Enfim, então trabalhei conceitos muito diferentes, trabalhei estratégias de Dia das Mães, assim, maravilhosas, onde a gente desenvolvia embalagens, estojos e kits para as equipes de vendas, então tinha todo um encantamento, né? A Natura é uma empresa que encanta em todos os momentos. E eu participei de um processo na Natura muito interessante, que de governança mesmo, né? Onde eles
estabeleceram comitês, estabeleceram processos de inovação muito sérios, muito consistentes. E, enfim, fiquei 2 anos e meio nesse mundo maravilhoso do perfume. E aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar na PepsiCo. Eu falei, nossa, mudança radical, né? Mas eu fiquei muito encantada com a forma de trabalhar da Pepsi Bebidas na época no Brasil, porque era uma equipe muito pequena, onde o parceiro era a Ambev, né? Então eu tinha desde uma perfis de empresas totalmente diferentes, eu trabalhava junto nesse momento, né? Nesse processo, porque naquela época a Pepsi era responsável por desenvolvimento de novos produtos, posicionamento e campanhas, mas, por outro lado, toda a parte de distribuição e produção e distribuição era com a Ambev. Então, tinha um trabalho maravilhoso de alinhamento global e regional e, ao mesmo tempo, implementar localmente com o parceiro que era a Ambev. Um momento muito interessante da minha carreira. Eu fiquei 9 anos na Pepsi, uma vida, muito com bebidas. Eu tive um pouco de trabalho conjunto com a parte de alimentos, né? Quando a gente trabalhou com Todinho, Quero Coco, mas grande parte do tempo que eu trabalhei na Pepsi foi com Pepsi Cola, né? Lancei Pepsi Max no Brasil, lancei novos sabores de H2O, lancei Fruits, que era um suco gaseificado na época, que foi um projeto maravilhoso também. Enfim, várias coisas, né, ao longo do tempo. Inclusive, tive a oportunidade de trabalhar no headquarter em Nova York. Então, eu tive um assignment de 6 meses em Nova York, trabalhando grandes campanhas globais. A Pepsi tem um posicionamento muito forte, né, com futebol e música. Então, naquela época, a gente tinha projetos, né, com futebol enfim, grandes jogadores. A gente tinha acabado de fazer uma campanha que era do surf com o Ronaldinho Gaúcho, o David Beckham. Então, muitas campanhas globais extraordinárias, assim, e promoções e campanhas diferenciadas de embalagem, enfim. Então, eu tive a oportunidade de ter Pepsi no Brasil e Pepsi no mundo, né? Como você olha uma grande marca e como que você trabalha um concorrente muito forte, né? Pepsi sempre foi muito inovadora, trazendo novos produtos e novas categorias também. Quando eu voltei para o Brasil em 2008, eu assumi a parte de inovação. E aí sim, junto com a Ambev, desenvolvendo novos produtos, entendendo novas categorias que a gente poderia entrar, desde análise de trazer água para o Brasil, né? Pepsi é líder com a Aquafina, trazer Tropicana, que era suco, fazer iniciativas de M&A. Foi aí que a gente adquiriu, na época, a Amacoco, que era que tem Quero Coco. Então, eu fiz parte de todo esse projeto de aquisição. Eu era responsável pela parte de análise de mercado, marca, identificação, né, de portfólio, e junto com uma equipe, né, a gente montou um squad, né, era um time multifuncional, e muito envolvimento também de Nova York nesse processo. E aí, quando a gente adquiriu o Quero Coco, eu fiquei responsável também por desenvolver campanha e posicionamento de Quero Coco, junto com as outras marcas de bebidas. Enfim, daí depois de 9 anos na Pepsi, né, trabalhando muita promoção, ativação, Ambev era muito isso, né, sangue no olho, fazer acontecer, surgiu a oportunidade de eu vir para um mundo totalmente diferente, que é onde eu estou hoje, que é o CNA, e eu vou fazer 10 anos de CNA. É um mundo de trabalhar com educação, é muito gratificante. Quando a gente fala de uma marca como o CNA, que transita em todas as classes sociais e todos os públicos, dependendo das regiões do país. Hoje nós temos 700 escolas no Brasil, e assim, a gente tem cerca de 400 mil alunos ano. Então, a gente fala com muita gente, a gente transforma a vida não só dos nossos alunos, mas também dos nossos
empresários, né, que são os nossos franqueados, microempreendedores, e até multifranqueados, nós temos franqueados com mais de 10 unidades, é um trabalho que é B2B e B2C, né? Tudo que eu faço hoje passa pela nossa rede, né? Passa pela rede de franqueados, passa pelos colaboradores das escolas, até chegar nos nossos alunos, né? Então, é um trabalho muito forte de posicionamento de marca, né? Como que eu diferencio o CNA das outras escolas de idiomas, e como que eu faço, me torno relevante localmente, em cada cantinho, né, desse Brasilzão. Quando a gente olha cada escola que inaugura, né, nas cidades, né, das diversas cidades desse Brasil, a gente vê como a gente consegue ter uma capilaridade grande e chegar, né, e poder agregar valor e agregar com a educação nesses lugares. Né? Então, assim, hoje, depois tô há 10 anos aqui, eu comecei com marketing, eu fui contratada para marketing e comunicação, né? Comunicação rede, comunicação mercado e comunicação interna. E aí, com o tempo, eu assumi também a área comercial. Então, hoje eu trabalho, e isso é fundamental, porque marketing e comercial andam juntas, né? Eu brinco que eu gero lead de um lado e eu faço a conversão do lead do outro lado. Então, hoje eu tenho área comercial, e quando eu falo de área comercial, a gente tem duas frentes aqui: a área comercial rede, que é trabalhar as equipes das escolas para a gente matricular mais, com ações comerciais, geração de conversão dos leads, mas também eu tenho uma área uma área comercial interna, onde a gente trabalha o nosso e-commerce e faz matrícula online. Então, essa área está crescendo muito, muita relevância aqui dentro do franqueador. E tenho também, né, junto com isso, uma área de growth, que é toda uma parte de otimizações, né, uma parte de como eu posso capturar melhor esse lead, falar mais rapidamente com esse lead, com novas ferramentas, então muita tecnologia envolvida. Então, a gente trabalha muito junto também com a área de tecnologia. E o CNA eu brinco que é uma escola de idiomas, mas assim, eu também tenho área de eventos, então toda a parte de convenção, eventos para as equipes comerciais, eventos para os franqueados ficam também sob a minha gestão, e a gente adora fazer um evento. Então, a gente adora se reunir com a nossa rede, a gente adora ser abraçado, olho no olho. A pandemia foi sofrida, né? Mas assim, a gente agora está voltando com tudo, e vamos ter a nossa maior convenção dos últimos anos. A gente completa 50 anos esse ano e vai ser a nossa maior convenção agora, nesse mês. Marketing acho que tudo gira em torno, né? A gente brinca aqui de marqueteiro e médico, todo mundo tem um pouco. Mas o marqueteiro mesmo está sempre ligado em tudo. Se você está assistindo uma coisa, você já sabe quais as marcas que estão apoiando, você começa a pensar qual é o posicionamento daquela marca para ela estar comunicando naquele momento, daquela forma. Então, você está sempre julgando, né? Você está sempre pensando, aprendendo. Eu aprendo com tudo, desde num restaurante, olhando a forma como os pratos são apresentados, o cardápio. Então, assim, não tem como, né? E as pessoas me perguntam, mas por que marketing, né? Como você seguiu essa carreira? E eu costumo dizer que foi meio sem querer. Porque eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar em coisas totalmente diferentes, né? Mesmo na faculdade. E, de repente, eu me apaixonei pela área de marketing, consegui fazer uma movimentação e não saí nunca mais, né? Nunca mais. Hoje eu tenho área comercial, mas é porque é uma área comercial que está muito atrelada ao marketing, né? Eu ando junto. Fazer a movimentação para... Eu tive a oportunidade na Unilever de ir para a área de trade. Eu não quis, porque eu falei, não, eu não quero perder, talvez agregar um dia, né? E eu acho que é isso que aconteceu comigo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu brinco com quem está começando, né? Que se você tem brilho no olho, rodinha no pé, você consegue, né? E boas relações, porque você não constrói nada sozinho. Então, trabalhar em equipe, trazer as pessoas para perto. Tem muita coisa nova na área de marketing. Hoje é totalmente diferente de quando eu comecei, né? Então, assim, muitos pratinhos para segurar, muitas coisas para a gente aprender todos os dias, né? Quando que a gente ia falar
sobre digital, sobre geração de leads, né? A mídia é completamente diferente, né? A inteligência de mídia, os dados que a gente tem que analisar, hoje em dia é científico, né? Eu lembro que os financeiros me perguntavam, mas essa promoção que você vai fazer, quanto que vai trazer a mais de vendas? Eu falei, eu não tenho bola de cristal, eu falava. Hoje em dia não precisa de bola de cristal, né? Hoje em dia você tem informações, você tem os dados, você tem como mensurar os retornos, né? O famoso ROI, né? Que a gente é tão cobrado, fazer cálculos preditivos, né? Traçar qual vai ser o meu CAC, qual vai ser o LTV da minha campanha, quanto tempo os alunos vão ficar comigo se eu fizer essa ação. Então, hoje em dia, marketing é muito maior do que simplesmente fazer uma campanha e colocar na rua. É um pouco do que a gente tem falado, né? Dados, informações e cada vez mais personalização, né? Cada vez mais a gente conversando com a pessoa como se fosse olho no olho, né? Isso que você quer, isso que eu vou te entregar. E a gente não vai fazer isso apenas com uma campanha. Então, por exemplo, hoje com a minha área de growth, é exatamente isso, o entendimento profundo do consumidor, cada vez mais, individualmente, né, conseguindo personalizar, segmentar, analisar, entender para cada faixa etária, a gente fala, né, para cada cohort, quais as ferramentas que eu vou entregar. Então, o marketing hoje não anda mais sem informação, não anda mais sem dados, não anda mais sem iniciativas diferenciadas para você falar com o seu consumidor final. E você encantar. O encantamento vai existir para sempre. O encantamento, o brilho no olho, aquela campanha que vai mexer com o consumidor, vai fazer ele escolher o CNA. Isso sempre vai existir. Só que é uma questão de você adaptar a mensagem ao canal adequado e ao público adequado, né? Eu sempre falo que assim a gente tem sempre que montar uma matriz de conteúdo, canal e público. Principalmente quando você trabalha numa marca que tem vários públicos, que fala com vários públicos, desde criança até o público adulto, até o público sênior, né, que se interessa em estudar um novo idioma para outros objetivos. Então, você tem que entender o objetivo, né, o porquê que ele quer o idioma ou o produto, né, dependendo da categoria, para quê, por quê, como, para você adequar a sua mensagem no canal correto e, obviamente, né, você trazer esse consumidor para a sua marca, né, que daí é o lead quente, que você tem que trabalhar da maneira mais rápida possível para você fechar, no meu caso, uma matrícula de forma rápida, né? E esse consumidor, dependendo da categoria, ele não compra por impulso. Você não vai comprar um curso de idiomas, um curso de inglês por impulso, né? Então você conversa muito tempo com esse aluno, né? Seja pelas redes sociais, seja pelo nosso blog, site ou pelo nosso atendimento, então pela nossa escola, né? O nosso ponto físico que é muito forte ainda. Então todos os pontos de contato com o nosso consumidor, com o nosso aluno, a gente tem que estabelecer esse relacionamento. Uma honra ter sido convidada para o Hall da Fama da Abramark. E mais ainda, né, quando eu vi as pessoas que já tinham sido homenageadas e já faziam parte do Hall da Fama, né? Muitas pessoas que passaram pela minha vida profissional, que eu conheci pessoalmente ou não, ou já foram referência para mim. Então, assim, é um prazer. E hoje você vê, né, que o marketing não é só aquela questão de ser um diretor de marketing ou ser um gerente de marketing de uma empresa. Hoje o marketing está presente em milhões de tipos de serviços e agências, então tem pessoas que estão brilhando em outras áreas, né? E a Abramark tem um papel fundamental nisso, até para mostrar os caminhos que um profissional de marketing pode seguir. Isso para mim é fundamental. Quando uma pessoa, né, um aluno de uma faculdade me procura, às vezes para querer entender como é o marketing em uma empresa, o marketing em uma agência, hoje tem a Abramark mostra, né, essa fonte de informação, passa essa riqueza de informações a respeito do nosso marketing, né? Marketing, a carreira na área de marketing. Então, mais uma vez, eu fiquei muito honrada, estou honrada e feliz por fazer parte do Hall da Fama. Fundamental a gente ter esse círculo, né, de profissionais de marketing para conversar, para entender
entender a carreira de cada um, né? Eu estava assistindo o vídeo de alguns colegas meus e a trajetória de cada um, né? É muito gratificante. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo e também queria parabenizar e agradecer a Abramark por fazer esse meio de campo, por fazer isso por nós, né? Quando a gente conta a nossa história, eu estava aqui pensando, né? Será que eu contei tudo? Eu tive o privilégio de desenvolver uma campanha que foi vencedora do Profissionais do Ano da Globo e também no F Awards, que foi o Pepsi Pode Ser, que foi uma campanha muito corajosa. Na época, a nossa equipe teve uma liberdade, né, localmente junto com a Almap para fazer essa campanha. Queria agradecer aí a Almap por tantos anos de parceria, o Marcelo Serpa, né, o Luizinho, a Cíntia, que estiveram comigo no desenvolvimento dessa campanha do Pepsi Pode Ser, e nós fomos vencedores. E também, logo que eu cheguei no CNA, eu desenvolvi um projeto que eu queria convidar vocês a assistirem, que se chama Speaking Exchange. É um projeto onde os nossos alunos conversam com idosos em casas de repouso nos Estados Unidos e no Canadá. E aí você vê a troca, né? E é emocionante. A gente fez um case, né, desse projeto e a gente ganhou um leão em Cannes. Então eu tenho muito orgulho, né, de ter feito parte desses projetos e poder hoje contar essa minha história aqui. Muito obrigada.